A psicologia possui uma especialidade conhecida como Síndrome de Adal, um termo que designa a obsessão mórbida de uma pessoa por outra. O nome dessa condição é uma homenagem a Adèle Hugo, a filha mais nova do célebre escritor francês Victor Hugo. Adèle era uma jovem notavelmente atraente e uma talentosa pianista, mas sua vida foi devastada por um amor não correspondido que afetou profundamente seu estado mental. A beleza, que deveria ser uma fonte de prazer e realização, transformou-se em uma maldição, envenenando sua existência e a de seu amante. Este homem, obcecado por Adèle, perseguiu-a durante anos, fingindo ser seu esposo, o que acabou por arruinar não apenas sua carreira, mas também sua vida pessoal. Adèle passou, tristemente, 43 dos seus 84 anos confinado entre as paredes de um hospital psiquiátrico. Sua história destaca a gravidade da condição em que uma pessoa desenvolve um interesse excessivo, quase obsessivo, por outra, ao ponto de perder o controle sobre suas próprias emoções. Esse fenômeno é mais comum do que se imagina e, na maioria dos casos, um psicólogo experiente pode oferecer ajuda. No entanto, há situações em que a hospitalização e um tratamento mais intensivo se tornam necessários. Em casos extremos, essa obsessão pode beirar a insanidade, levando indivíduos desesperados a agir de forma imprevisível e cruel. Um exemplo ilustrativo desse comportamento é o caso de Emma, cuja trajetória trágica e perturbadora serve como um alerta para os perigos dessa condição psicológica. Em 2008, um evento chocante abalou toda a Europa, tornando-se um dos casos mais brutais na história da ciência forense sueca. A jovem Stig, cujo comportamento perturbador e crueldade desmedida atraíram a atenção da mídia e das autoridades, parecia inicialmente um caso perdido, sem evidências concretas suficientes para uma condenação. No entanto, o verdadeiro rosto de sua natureza insana foi revelado durante o julgamento, mostrando a face cruel de um indivíduo que, à primeira vista, poderia ter sido considerado apenas imaturo. Emma Young Stig, nascida em Estocolmo no dia 16 de fevereiro de 1985, viveu uma infância e adolescência comuns. Ela era a caçula de duas filhas, crescendo ao lado de sua irmã mais velha, Katina, em uma família de classe média. Aos 19 anos, Emma casou-se com Niklas, um jovem com quem havia se envolvido ainda durante o ensino médio. Embora Niklas não fosse muito mais velho que Emma, o casal enfrentou uma situação desafiadora quando Emma estava grávida no momento do casamento. Com apenas 20 anos, Emma deu à luz um filho, Max, e um ano e meio depois, uma filha, Saga. Apesar do surgimento de dois filhos, o casal, ainda jovem e imaturo, lutou para se adaptar às responsabilidades da vida familiar e às dificuldades cotidianas. As brigas constantes e a falta de entendimento mútuo levaram a um impasse. Após o nascimento de Saga, Emma e Niklas decidiram se separar. A questão da custódia dos filhos tornou-se um campo de batalha difícil e doloroso. Niklas, além de buscar a ajuda financeira para os filhos, desejava desempenhar um papel ativo em suas vidas e educação. Emma não se opunha, mas logo começou um novo relacionamento, mudando-se para a pequena cidade de Aruga, cerca de 150 quilômetros de Estocolmo, com seus filhos e seu novo amante. O ex-marido, Niklas, ficou furioso com a mudança, pois queria ver seus filhos diariamente. O conflito entre ex-cônjuges levou a constantes encontros em tribunal, com Niklas até ameaçando Emma, o que a levou a relatar a situação à polícia. Os problemas não se resolviam pacificamente e ambos os pais lutavam pela custódia exclusiva dos filhos. Enquanto isso, Emma conheceu Thorny Hellberg pela internet. O jovem, de bom coração e com a mente voltada para a construção de uma família, aceitou os filhos de Emma como seus. Thorny não se deixou abalar pelo fato de Emma já ter dois filhos de um casamento anterior. Ele sonhava em formar uma família e estava disposto a aceitar as crianças como suas. O casal se casou e começou a viver em uma pequena casa herdada por Thorny em Arboga, município da Suécia. No entanto, com o tempo, decidiram se mudar para uma casa maior, onde pudessem viver confortavelmente e dar a cada criança seu próprio quarto aconchegante. Naquela época, Thorny tinha um bom emprego com um salário decente, e Emma estava dedicada à criação dos filhos e ao lar. Embora formada em design, Emma planejava retornar à sua carreira no futuro. O casal havia planejado um casamento no verão de 2008, mas o destino, infelizmente, tinha outros planos para eles, e a brutalidade de Stig estava prestes a mudar tudo.
No dia 17 de março de 2008, um massacre chocante ocorreu em uma tarde de segunda-feira comum. Thorney Helberg partiu cedo para o trabalho, enquanto Emma permanecia em casa cuidando de seus dois filhos, Max, de 3 anos, e Saga, uma menina de apenas 1 ano e meio. À noite, Emma estava preparando o jantar e aguardava ansiosamente o retorno de seu noivo. Paralelamente, ela conversava com sua irmã, Catarina, online, discutindo um presente para o próximo aniversário dos pais. Por volta das 6:30 da tarde, Emma recebeu uma ligação de Thorney, informando que ele se atrasaria para o trabalho e que ela poderia iniciar o jantar sem ele. Após uma breve conversa, Emma retomou suas tarefas domésticas, alimentou as crianças e se sentou no computador para continuar sua conversa com Catarina. No entanto, às 19h07, a comunicação foi abruptamente interrompida. Catarina percebeu a estranheza da situação quando notou que Emma estava digitando uma mensagem, mas a mensagem nunca foi enviada. Preocupada, Catarina tentou ligar para Emma, mas a ligação não foi atendida. Então, ela ligou para Thorney para verificar o que havia acontecido. Thorney estava a caminho de casa e estava prestes a chegar, quando garantiu a Catarina que tudo estava bem, sugerindo que Emma poderia estar distraída com as crianças e que retornaria a ligação assim que possível. No entanto, ao chegar em casa, Thorney encontrou a porta da frente destrancada, o que imediatamente levantou suspeitas. Ao entrar na residência, ele deparou com uma cena caótica. A princípio, pensou que as crianças haviam feito uma bagunça enquanto brincavam, mas logo percebeu com horror que as manchas no chão eram de sangue. Desesperado, Thorney chamou por Emma e pelas crianças repetidamente, mas não obteve resposta. No corredor, ele avistou um objeto estranho no chão, inicialmente acreditando tratar-se de uma boneca, devido à posição incomum da figura. Ao se aproximar, a visão de Saga, deitada em uma poça de seu próprio sangue, revelou-se devastadora. A cabeça e o rosto da menina estavam tão desfigurados que se tornaram irreconhecíveis, transformando-se em uma cena horrenda. Um pouco mais adiante, Thorney encontrou Max, igualmente em um estado horrível, com o crânio fraturado. Emma estava caída no chão, coberta de sangue e em uma postura antinatural. Seu rosto estava extremamente desfigurado, tornando evidente que todos ali estavam sem sinais de vida. Com as mãos trêmulas e o coração em choque, Thorney pegou seu celular e discou o número de emergência, relatando a terrível cena que acabara de encontrar. O massacre, marcado pela brutalidade e pelo horror, havia deixado uma marca dolorosa na vida de todos os envolvidos e na comunidade em que ocorreu. Emma soltou um gemido longo e desesperado, um som que ecoou pela casa enquanto policiais e paramédicos chegavam ao local. A cena que encontraram era um pesadelo. Um pulso fraco era detectado em cada uma das 3 vítimas, e a equipe de resgate imediatamente começou a realizar manobras de reanimação. A imagem era horripilante e causava perplexidade. Ninguém conseguia compreender que tipo de monstruosidade poderia ter causado tal destruição a uma jovem mãe e suas crianças. No entanto, o objetivo principal era claro: salvar as vidas das vítimas. O esforço para levar Emma, Max e Saga ao hospital mais próximo foi intenso e apressado. A prioridade era garantir que recebesse a ajuda médica necessária o mais rápido possível. Apesar dos desafios, a equipe médica enfrentava um dilema. Os paramédicos haviam expressado suas dúvidas quanto à possibilidade de salvar as vítimas devido à gravidade dos ferimentos. Ao chegarem ao hospital, os 3 ainda estavam vivos, mas com ferimentos graves. Todos foram diagnosticados com lesões abertas na cabeça, danos cerebrais significativos e perda de sangue extensiva. Os médicos, cientes da gravidade da situação, não puderam oferecer prognósticos animadores. Max e Saga estavam em estado crítico, e mesmo que suas vidas fossem salvas, a possibilidade de que um dia pudessem respirar por conta própria parecia remota. A condição de Emma foi considerada extremamente grave, mas estável. Ela foi colocada em coma induzido e conectada a máquinas de suporte vital, enquanto os médicos faziam o possível para estabilizar sua condição e lutar pela sobrevivência das vítimas. Enquanto os médicos se esforçavam para salvar vidas, especialistas forenses se debruçavam sobre a cena do crime. A casa, agora um cenário de caos, estava repleta de pertences espalhados, sangue nas paredes e no chão. Cada detalhe era crucial para entender o que havia acontecido e reconstruir os eventos que levaram a esse massacre brutal. A investigação tinha apenas começado,
e a busca por pistas e respostas se tornava cada vez mais urgente à medida que se tentava decifrar a crueldade que havia marcado aquele dia. Infelizmente, a cena do crime ficou marcada por uma grande desordem causada pela intervenção dos médicos. Durante o atendimento de emergência, diversos itens foram deslocados para permitir o acesso às vítimas. O local onde Emma, Max e Saga estavam caídos ficou completamente pisoteado, e agora os investigadores enfrentavam a difícil tarefa de identificar quais pegadas pertenciam às vítimas e se havia alguma pista sobre a presença do perpetrador. O massacre, que ocorreu em um intervalo alarmantemente curto de 13 minutos, foi um dos aspectos mais perturbadores do caso. A última mensagem de Emma para sua irmã foi enviada às 19h07, e às 19h20, Torney, em estado de choque, ligou para a polícia, descrevendo a brutalidade com que o agressor havia atacado sua família. Torney mencionou que o ataque parecia ter motivações pessoais e uma profunda antipatia pelas vítimas. A arma do crime, presumivelmente um martelo, foi usada pelo criminoso para espancar suas vítimas com uma ferocidade indescritível. No entanto, o objeto contundente não foi encontrado no local, o que levou à conclusão de que o perpetrador o havia levado consigo. Desde o início da investigação, Helberg era o principal suspeito. Ele não era casado com Emma e não era o pai biológico das crianças, o que alimentava a hipótese de uma possível briga doméstica que poderia ter culminado em um banho de sangue. Torney foi rapidamente questionado, mas seu álibi se mostrou sólido. Ele estava realmente atrasado para o trabalho, conforme confirmado por seu chefe e colegas, e no momento do massacre ele estava na rua, sendo registrado por várias câmeras de segurança. Apesar de seu alibi, Torney decidiu prestar uma declaração detalhada, acreditando que poderia ter visto ou ouvido algo relevante para a investigação. No entanto, ele não conseguia recordar nenhum detalhe específico que pudesse ajudar. Foi apenas ao chegar em casa e se deparar com a cena devastadora que ele notou a porta da frente destrancada, o que sugeria que Emma pode ter deixado o criminoso entrar. Após o interrogatório, Torney foi liberado e imediatamente informou a família de Emma. Os pais dela, desesperados, correram para Aruga, a pequena cidade onde Emma estava vivendo. Em seu trajeto para o hospital, foram surpreendidos por notícias terríveis no rádio, o que apenas aprofundou o horror da situação que estavam prestes a enfrentar. Max e Saga não conseguiram sobreviver aos ferimentos graves e morreram sem recobrar a consciência. O foco da investigação rapidamente se voltou para um novo suspeito: Nicholas, o ex-marido de Emma e pai das crianças. O casal havia se divorciado há mais de um ano e a separação tinha sido relativamente pacífica, sem brigas constantes. No entanto, a disputa pela custódia das crianças havia se tornado um campo de batalha constante, com Nicholas até ameaçando Emma em algumas ocasiões. Esses incidentes haviam sido reportados à polícia, e a mudança de Emma para outra cidade com seus filhos e um novo parceiro parecia ter inflamado ainda mais a animosidade. A hipótese de que Nicholas pudesse ter agido por vingança não parecia improvável. A raiva acumulada e a incapacidade de obter a custódia através do tribunal poderiam ter levado Nicholas a um ato desesperado e brutal. Imediatamente após o massacre, ele foi rastreado, capturado e levado sob custódia. O homem, visivelmente abalado pela notícia da morte de Max e Saga, chorava desconsoladamente e questionava incessantemente se havia algum engano. Inicialmente atordoado, ele começou a gritar que nunca faria mal aos filhos que tanto amava. Quando foi questionado sobre seu paradeiro no momento do crime, afirmou que estava em uma cidade diferente a trabalho por um dia. Embora sua justificativa parecesse estranha à primeira vista, foi confirmado que ele estava a aproximadamente 120 milhas de distância do local do crime. Enquanto os investigadores forenses continuavam a busca por pistas na cena do crime, a situação se tornava ainda mais complexa. Com a casa tendo sido vasculhada por uma dúzia de médicos que prestaram assistência e transportaram as vítimas, era essencial separar as pegadas e identificar quais pertenciam aos médicos, a Torney ou às próprias vítimas. A tarefa era dificultada pelo fato de que o agressor havia usado luvas, deixando poucas evidências diretas. A casa estava cheia de vestígios que tornavam o trabalho dos investigadores ainda mais desafiador. Os investigadores temiam que, sabendo que Emma poderia ser uma testemunha crucial,
o agressor pudesse tentar terminar o que havia começado, especialmente se ele soubesse que Emma sobreviveu. Um esquema de segurança foi colocado em prática com um guarda designado para vigiar o quarto de Emma 24 horas por dia no hospital, para garantir sua proteção e segurança. Enquanto isso, vizinhos foram entrevistados na esperança de encontrar testemunhas. Uma mulher se lembrou de ter visto um estranho vestido de preto vagando pela casa de Emma por volta das 5 da manhã. Embora ela achasse a situação estranha, não conseguiu ver o rosto do indivíduo devido ao capuz que cobria a cabeça. Ela descreveu a figura como baixa e frágil. O mesmo tipo de figura apareceu nas gravações de uma câmera de vigilância de uma loja próxima à cena do crime. As imagens mostravam uma pessoa com roupas pretas e capuz, mas a identidade e a motivação dessa figura permaneciam desconhecidas. A polícia decidiu então mostrar as gravações a Thorne, na esperança de obter alguma pista sobre quem poderia ser o estranho e se ele tinha alguma suposição sobre o possível envolvimento dessa pessoa no caso. Desde os primeiros momentos da investigação, a expressão do homem começou a mudar drasticamente. Seu rosto ficou pálido e, em um instante de clareza, ele mencionou que a responsável poderia ser sua ex-namorada, Christina Schurer, de 31 anos. Embora não pudesse afirmar com certeza, essa menção lançou uma nova luz sobre a investigação. Christina, a antiga namorada de Thorne, era nascida em Hanover, na Alemanha, no ano de 1977. Desde a infância, ela enfrentou uma vida marcada pela ausência do pai, que abandonou a família e praticamente cortou os laços com sua filha. Esse abandono teve um impacto profundo no seu estado mental e comportamento. A jovem Christina cresceu com uma personalidade obstinada e complexa. Durante a adolescência, ela participou de um programa de intercâmbio e passou vários anos morando em Nova York, nos Estados Unidos. Lá, recebeu uma educação de qualidade nas áreas de história e arqueologia e teve a oportunidade de viajar extensivamente pela Europa, participando de escavações e expedições. No verão de 2006, Christina foi para a Grécia e conseguiu um emprego em um dos hotéis mais renomados da ilha de Creta, como guia de turismo. Foi nesse cenário que, em julho daquele ano, Thorne, com 26 anos, passou suas férias e conheceu Christina. A química entre os dois foi instantânea e o relacionamento evoluiu rapidamente. Embora Christina tivesse 29 anos na época, a diferença de idade não foi um impedimento para o casal. O vínculo deles durou apenas uma semana, o período em que Thorne esteve de férias no hotel, mas continuaram a manter contato por telefone e e-mail após sua partida. Alguns meses depois, Christina decidiu visitar Hellberg na Suécia e, de maneira surpreendente, solicitou para ficar na casa dele. Esse comportamento foi considerado invasivo e desrespeitoso por Thorne, que, ao recusar um convite para um fim de semana nas montanhas, esperava que esse fosse o último encontro com Christina. No entanto, ela continuou a ligar, enviar mensagens e insistir em um novo encontro. Em janeiro de 2007, durante uma conversa telefônica, Thorne foi firme ao dizer a Christina que o relacionamento havia terminado e que não deveriam se encontrar novamente. Apesar disso, Christina ignorou suas palavras e continuou a insistir em visitas e até mesmo em férias juntos na primavera daquele ano. Em um retorno inesperado à Suécia, Christina começou a perseguir Thorne incessantemente, tentando reatar o relacionamento, apesar de ele já estar envolvido com outra pessoa. Em uma visita anterior, Christina havia alegado que havia deixado alguns pertences na casa de Thorne e precisava buscá-los. Quando os dois se encontraram, ela tentou seduzi-lo e, ao receber uma recusa firme, manifestou arrependimento. 3 meses depois, Christina retornou e começou a se desculpar pelo seu comportamento, persistindo na tentativa de reatar o relacionamento. Quando Thorne rejeitou novamente suas investidas, ela ligou à noite, alegando ter engolido comprimidos e expressando seu desespero por não querer viver sem ele. Thorne imediatamente acionou uma ambulância e também notificou a família de Christina sobre seu estado crítico, marcando o início de uma sequência de eventos que contribuíram para a complexidade do caso. Depois que Christina Schurer recebeu os cuidados necessários no hospital, sua mãe a levou para um hospital psiquiátrico, onde ela passou mais de um mês. No entanto, o tratamento não teve o efeito desejado e, apesar da internação, Christina permaneceu obcecada por seu antigo amante.
Ela se entregava constantemente a pensamentos sobre como reconquistá-lo, inventando novas razões para se encontrar com ele. Em outubro de 2007, Christina decidiu mudar-se para a Suécia e estabeleceu-se nos subúrbios de Estocolmo, onde alugou um apartamento compartilhado com outra mulher. A partir desse momento, ela recomeçou a perseguir seu ex-namorado. Quando finalmente teve a oportunidade de encontrá-lo, afirmou que havia dado à luz um filho dele, embora tivesse entregado a criança a uma família adotiva. Thorne, perplexo com a notícia, ficou ainda mais surpreso ao perceber que desde a última vez em que haviam tido relações íntimas, há mais de um ano, Christina nunca havia demonstrado sinais de gravidez em seus encontros posteriores. Sua resposta evasiva e a adição constante de novos detalhes levantaram ainda mais suspeitas. Em janeiro de 2008, após uma série de tentativas frustradas de se encontrar com Thorne, Christina enviou uma mensagem afirmando que seu filho havia sido diagnosticado com uma doença hereditária e que eles precisavam viajar para a Alemanha para vê-lo. Ela também mencionou que o pai adotivo da criança entraria em contato com Thorne para fornecer mais detalhes. Nesse período, Emma e Thorne estavam ocupados com a mudança para uma nova casa, e a namorada estava ciente de toda a história. Ele acreditava que Christina estava tentando atraí-lo para a Alemanha sem que houvesse qualquer criança. Quando Thorne recebeu uma ligação de um homem que se apresentou como o pai adotivo da suposta criança, ele decidiu seguir o conselho de Emma e fez diversas perguntas sobre o nascimento do menino, o hospital em que ele havia nascido, entre outros detalhes. O interlocutor, claramente irritado, evitou responder às perguntas e acabou desligando o telefone. Foi então que Thorne concluiu que a história de Christina era uma farsa, sem qualquer base real. Desconfiado, ele decidiu informar as autoridades sobre o comportamento suspeito de Christina, que estava cada vez mais evidente. Os detetives rapidamente descobriram onde Christina estava morando e foram até o endereço fornecido. Lá foram recebidos pela colega de quarto de Christina, que informou que ela havia feito as malas apressadamente no dia anterior e havia anunciado que estava retornando para a Alemanha. Verificações subsequentes confirmaram que Christina havia realmente deixado o país. Com isso, a polícia sueca precisou solicitar a ajuda de suas contrapartes alemãs para localizar e prender Christina. Em 20 de março de 2008, foi emitido um mandado de prisão para Christina. Ao ser detida, ela alegou que havia ocorrido um engano e que não tinha envolvimento com o massacre. No entanto, após sua transferência para a Suécia em 29 de março, Christina solicitou imediatamente uma reunião com Thorne, que foi negada. Durante a investigação, Christina se manteve relativamente calma, mas suas ações levantaram ainda mais suspeitas. A revista completa do apartamento de Christina e a apreensão de seu telefone e laptop revelaram informações perturbadoras. O laptop estava cheio de fotos de Thorne e de outros momentos em que ele aparecia sozinho ou com pessoas próximas. Além disso, foi encontrada uma pasta com fotos de Emma e seus filhos, copiadas das redes sociais de Thorne, acompanhadas de legendas ameaçadoras e insultuosas. O histórico de pesquisa no laptop continha buscas sobre como cometer um assassinato sem deixar rastros e como desviar as suspeitas. Também foram encontrados planos detalhados da nova casa de Thorne, além de anotações sobre sua rotina e horários. Enquanto isso, a condição da sobrevivente Emma começou a estabilizar. Seus sinais vitais melhoraram gradualmente e no final de março os médicos decidiram retirar gradualmente o coma induzido clinicamente. Ao despertar, Emma ainda não conseguia falar devido ao tubo de respiração, mas sua expressão facial indicava que ela reconhecia os parentes presentes, embora não compreendesse completamente o que havia acontecido. Quando a vítima se tornou um pouco mais forte e capaz de falar claramente, a polícia decidiu informá-la sobre o ocorrido, mas inicialmente optou por não revelar a morte de seus filhos. Emma acreditava que havia sofrido um acidente de carro e continuava a perguntar sobre o estado das crianças. A família e a equipe médica eventualmente decidiram contar a verdade, e Emma entrou em estado de choque e desespero, sendo sedada pelos médicos. Após várias semanas, Emma foi levada de volta à cena do crime para tentar recuperar suas memórias. Uma vez dentro da casa, ela conseguiu lembrar-se de detalhes crucialmente importantes. Emma contou como havia enviado mensagens para sua irmã, estava arrumando a mesa
e as crianças brincavam perto dela quando houve uma batida na porta. Ao abrir a porta, ela viu uma figura feminina baixa e escura, mas antes que pudesse compreender a situação, sentiu uma dor aguda e seus olhos ficaram escuros. A figura entrou na casa e Emma, desesperada para proteger seus filhos, tentou alcançá-la, mas aparentemente desmaiou no corredor. Durante o julgamento, Christina continuou a negar sua culpa com veemência. A arma do crime nunca foi encontrada, e a maioria das evidências contra ela eram circunstanciais. No entanto, a testemunha do colega de quarto de Christina mencionou que um martelo estava faltando em seu kit de ferramentas, e a investigação revelou que o tamanho e a configuração da ferramenta coincidiam com a arma usada no crime, embora esta evidência também fosse circunstancial. As imagens de vigilância mostraram Christina visitando uma estação de ônibus suburbana 3 vezes na semana anterior ao crime, sem conseguir explicar por que frequentava aquele local com tanta frequência. Além disso, Christina não conseguiu justificar suas buscas na internet sobre como encobrir um crime e por que estava coletando fotos de Emma e seus filhos. No dia 29 de julho de 2008, começou o julgamento de Christina, acusada de duplo homicídio com crueldade e tentativas de assassinato. Durante o tribunal, ela exibiu um comportamento estranho, sorrindo e acenando para os presentes, e riu quando imagens horríveis da cena do crime foram mostradas, e ainda mais chocante, durante a apresentação das fotos periciais e de autópsia de Max e Saga, Christina não desviou o olhar, beirando a satisfação pelo horrendo ato diante as cenas tão impactantes. Cenas essas que deixaram todos atônitos e sem ar, demonstrando claras falta de sentimentos e extrema crueldade. Embora isso sugerisse uma possível insanidade, a avaliação psiquiátrica determinou que Christina estava em plena posse de suas faculdades mentais e ciente de seus atos. O veredicto final foi de culpa unânime. Ela foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, e também foi condenada a pagar 20 mil euros em compensação para Emma. Não foram encontradas evidências de que Christina havia realmente dado à luz um filho. Apesar das profundas cicatrizes emocionais deixadas pela tragédia, Torney encontrou forças para seguir em frente ao lado de Emma. O casal se uniu ainda mais após os desafios enfrentados, casando-se no verão de 2010, e hoje juntos constroem uma nova vida enquanto criam seus filhos, mantendo a memória dos que perderam sempre presente em seus corações. Com resiliência e amor, eles enfrentam o passado, honrando a lembrança de Max e Saga, os filhos que tragicamente perderam. Niklas, pai de Max e Saga, também encaminhou sua vida, apesar da dor e tristeza hoje, em um novo relacionamento, e pai novamente, vive de forma discreta, porém sem nunca deixar de manter viva a memória dos filhos perdidos. Emma, embora marcada pela dor e pelo luto eterno, conseguiu transformar sua experiência de perda em algo maior. Ela mergulhou em causas voltadas à conscientização sobre doenças mentais, usando sua dor como combustível para ajudar outras famílias que passam por momentos difíceis. Refugiou-se na escrita, lançando livros e mantendo blogs onde compartilha suas reflexões e abre espaço para debates importantes, ampliando a discussão sobre saúde mental e o impacto das tragédias familiares. Mesmo em meio ao seu sofrimento, Emma encontrou uma maneira de garantir que as perdas de Max e Saga fossem lembradas como um alerta à necessidade de cuidado e vigilância. Ela continua a preservar as doces e inocentes memórias de seus filhos, transformando a dor em uma força capaz de inspirar e ajudar os outros, mantendo viva a mensagem de amor, cuidado e atenção às fragilidades humanas.